Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade às nossas lições bíblicas da revista CPAD, Classe Adultos. É a nossa última lição do terceiro trimestre. O título geral é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E a lição número 13, que é a última, o título Seja um mordomo fiel. Tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico, ou seja, a nossa maneira de abordar a lição, está nesse slide. Você pode pausar e verificar essa informação, ok? Como também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. E aí, se você gostar, você pode dar o seu like para que o YouTube ranqueie melhor esse vídeo e outras pessoas tenham acesso a esse material que é enviado gratuitamente pelo WhatsApp, ou seja, o PowerPoint, o PDF e a web aula, ok? Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Expor o que Deus espera de seus mordomos. 2. Pontuar as características do mordomo fiel. E 3. Destacar as qualidades do mordomo fiel. Esses são os objetivos específicos da lição de número 13, a última lição deste trimestre. Então, a gente passa para o texto áureo que está em Mateus 25, 21, diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E a verdade prática, os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A gente passa então para a leitura bíblica em classe, em Lucas 12, 36 ao 38 e 42 ao 46. Eu não destaquei nenhum versículo especificamente porque todos são importantes nessa abordagem. E aí o que você pode fazer é pausar esse vídeo e fazer a sua leitura e complementar com a leitura diária, que é aquela feita de segunda a sábado, ou seja, você que é professor pode pegar 6 post-its, distribuir para os seus alunos para que eles leiam de forma sequencial já no início da aula, junto com a leitura bíblica em classe, se assim você achar necessário. E você que está estudando a lição e é aluno, pode complementar o assunto com essa leitura diária para ter uma dimensão maior do que está sendo estudado, ok? A gente passa então para a introdução da lição, e a parte que eu destaquei em amarelo diz o seguinte: nesta última lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que ele nos concedeu. Então, a gente sempre faz a união com a conclusão para entendermos até onde o comentarista expandirá o assunto. E a parte em amarelo: a vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento, ok? Então, a gente tem a união da introdução e da conclusão que ajuda a ter uma dimensão maior do que o comentarista abordará em toda a lição. Tendo dito isso, a gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. Então, a gente tem no primeiro, o que Deus espera de seus mordomos. Depois, no segundo, as características do mordomo infiel. E no terceiro, as qualidades do mordomo fiel. No primeiro, a gente vai trabalhar que sejam prudentes na espera do Senhor, que esperem o Senhor com prontidão e esperem a recompensa do Senhor. No 2, a gente tem: ele não espera que o Senhor em breve venha, ele espanca os outros servos e age de modo irresponsável. No 3, a gente tem fidelidade, prudência e constituído pelo seu Senhor, ok? E aí fica aqui a sugestão de tempo: 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 20 no terceiro. Fica aí faltando 10 minutos para 1h10, porque você pode distribuir
esses 10 minutos no tópico que você achar melhor, ok? Sendo a última lição, mas uma abordagem específica, que o professor achar mais conveniente para essa lição, pode dar mais tempo ao tópico que seja melhor aproveitado para os seus alunos, ok? Então, tendo dito isso, a gente passa então para esse slide, que é o seguinte, aqui é uma dica importante. Ó, você pode resgatar a lição abaixo nos seus materiais e usar várias partes dela para complementar o seu estudo. Na prática, aponta para a mesma finalidade da nossa pesquisa atual. Então, você vai lá na sua revista do quarto trimestre do ano passado, na lição 10, ela vai tratar basicamente do mesmo assunto que nós estamos tratando aqui, ou seja, vai tratar dessa parábola do mordomo fiel, e você pode aproveitar muita coisa dela para auxiliar ou para ampliar o seu estudo dessa lição atual, tá bom? Fica a dica aí para quem quiser usar isso como subsídio. Tendo dito isso, a gente passa então para o primeiro tópico. A gente vai trabalhar que sejam prudentes na espera de seu Senhor, que esperem o Senhor com prontidão e esperem a recompensa do Senhor. A gente faz isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui que sejam prudentes na espera do seu Senhor. A parte que eu destaquei em amarelo diz o seguinte: na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. E lá embaixo, a igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. E aí o que eu tenho a dizer sobre esse tópico é o seguinte: aqui o comentarista faz lembrar que o ensino de Jesus por meio dessas parábolas aponta para que os seus servos administrem a vida com a expectativa de que ele volte hoje, pois esperá-lo a qualquer momento é o único modo de se manter precavido e atento o tempo todo. E aí a gente parte então para o segundo momento, a parte que eu destaquei em amarelo: o Senhor espera achar os seus servos de prontidão. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente. Sobre esse trecho, o que eu tenho a dizer é: esse ponto, na verdade, pode ser tratado de uma única vez com o anterior, pois, ao meu ver, é uma ampliação do mesmo. E aí, aqui apenas o significado da expressão prontidão, que a gente acha no dicionário Aurélio, diz o seguinte: estado de quem se acha pronto para fazer determinada coisa, estado de alerta de uma unidade militar, e de prontidão é prestes ou pronto a agir, a entrar em ação. Então é assim que devem estar os servos de Jesus, sempre esperando ele de forma que estejamos atentos. A gente passa então para o terceiro ponto: esperem a recompensa do Senhor. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E aí, sobre esse ponto, nele o comentarista indica que não é de graça todo o esforço para manter a vigilância. Há uma recompensa grandiosa e eterna para aqueles que privilegiam a prudência e a fidelidade na administração daquilo que Deus lhes confiou. E aí, aqui podemos fazer um link com a parábola dos talentos, em Mateus 25:14, para reforçar que é exercitando os talentos que Deus nos deu que nos tornamos mais e mais vigilantes. Aí fica uma dica para você fazer uma dobradinha com a parábola dos talentos e estimular ainda mais tanto você como os seus alunos, ok? A gente, então, dessa forma, fecha esse primeiro tópico, enxugando, né, mostrando aquilo que é objetivo para quê? Para que você possa expandir o seu estudo. Lembrando sempre que o nosso propósito aqui não é dar uma aula plenamente desenvolvida, mas mostrar os caminhos para que você possa desenvolver o seu próprio raciocínio dessa lição. Então a gente passa para o segundo tópico: as características do mordomo infiel. E aí a gente tem: ele não espera que o Senhor em breve venha, ele espanca os outros servos,
age de modo irresponsável. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então a gente tem aqui uma pequena introdução ao ponto 1. Ele diz o seguinte: a parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu senhor. E aí a gente tem o ponto 1, ele não espera que o senhor em breve venha. As partes em amarelo: o meu senhor tarda em vir. Mas só que a sua vinda pegará muita gente desprevenida. Sobre esse ponto, o que eu tenho a dizer é: uma boa palavra para caracterizar esse ponto talvez seja a expressão displicência. E aí eu também trouxe esse termo do dicionário Aurélio. Displicência no nosso idioma é descuido ou mesmo desleixo nas maneiras, no vestir, no proceder, descaso, desmazelo, negligência. E aí, ponto 2, negligência, indiferença e desinteresse. Então, acho que essa expressão, ela define bem esse primeiro ponto do tópico 2, que fala sobre o mordomo infiel. É uma pessoa completamente displicente quanto àquilo que o seu senhor o ordenou. A gente passa então para o segundo momento: ele espanca os outros servos. O mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos do seu senhor. E aí eu uni o ponto 3 porque faz parte do mesmo assunto: age de modo irresponsável. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. E aí o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é que talvez um bom exemplo para esse ponto seja a expressão de Paulo quando se despedia dos irmãos em Atos 20, 28 ao 30, onde ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. A gente passa então para a finalização desse ponto, ok? De maneira enxuta e objetiva, e chega então ao terceiro tópico: as qualidades do mordomo fiel. Aí a gente tem fidelidade, prudência e constituído pelo seu senhor. A gente passa a ver isso no próximo slide. Então, a gente tem a fidelidade. Primeiro, a parte em amarelo: fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Sobre esse ponto, o que eu tenho a dizer é o seguinte: esse trecho deixa muito claro que o evangelho precisa ser assumido por inteiro, até as últimas consequências, como o Senhor Jesus declara em Lucas 9, 23 e 24, esse texto, olha só que profundo: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, é uma expressão profunda, categórica e precisa sobre a questão da nossa fidelidade ao Evangelho. A gente passa então para o ponto 2, prudência, e aqui a parte em amarelo: prudência, a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para seu semelhante. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19.
E sobre esse ponto, aqui o comentarista aponta para a necessidade do esforço em se viver a vida cristã com sabedoria e coerência, como recomendado por Paulo a Timóteo. Timóteo 2, 3 e 5, aqui também eu coloquei esse texto, olha que interessante. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Aqui um texto para se referir à prudência que o servo de Deus deve ter. A gente passa para o terceiro ponto, constituído pelo seu Senhor. A parte em amarelo, nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério, homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. E aí, sobre esse ponto, aqui temos uma questão difícil para refletir. Se o Senhor não comissiona interesseiros, e mesmo assim eles estão entre nós, quem os comissionou então? Seriam eles, a princípio, crentes verdadeiros que em um determinado momento se perderam, ou nunca foram de fato convertidos e, a princípio, se auto-enganaram, como, por exemplo, Ananias e Safira em Atos 5. Olha só esse texto. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então fica aqui para uma reflexão mais ampla desse ponto, esse texto para auxiliar, ok? Dessa forma, a gente fecha então esse terceiro tópico e chega à conclusão da lição. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Espero ter contribuído de alguma forma para que vocês possam expandir o seu estudo. Desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem para um novo trimestre, uma nova etapa na nossa jornada do conhecimento. Até lá, se Deus quiser.